Olá, eu acho que já entrou na live. Me parece que eu estou ao vivo. Deixa eu só adicionar vocês, chamar. Coloca no Facebook, Miriam. Já está? Um pouquinho lento, mas vamos lá. Apareceu aqui o Rui Charles, Ana Vergastas, umas pessoas queridas do meu coração. Vamos lá. André Lupe, subindo irmão Rubens. Vamos lá. Eu acho que tá bom, né? Depois aí a gente começa aí essa live. É interessante. Bom, nossa, entrei com muito tempo, né? Era para entrar 9 horas e entrei. Tô entrando com, olha, 1 hora e 19 minutos a mais. Mas, enfim, a vida é muito corrida, né? E mais uma vez eu venho até você aqui para a gente bater um papo. Eu sei que tá tarde, né? Você quer dormir, mas tem gente que fica acordado aí até altas horas, né? E eu aproveitei esse horário porque das 16, às 19, 20, as pessoas elas estão vendo jornal, seu entretenimento, suas novelas, seu filme, enfim. Então acho que é um horário mais aconchegante para a gente bater esse papo, tá bom? E o nosso bate-papo, eu acho que para encerrar esse assunto sobre o batismo, né? É uma pergunta que me fora feita pela uma amiga, uma irmã espiritual e também minha advogada, a doutora Sueli. Aliás, você que é trabalhador, não é? E você precisa de uma advogada competente, de qualidade, uma advogada humana e muito vencedora, não é? Ali nos seus processos, eu indico você a advogada Sueli, tá bom? Caso você queira o telefone, fale comigo no particular. Bom, o nosso bate-papo de hoje é sobre batismo e Santa Ceia. Olha, durante séculos de história, as igrejas seculares, vamos lá, presbiteriana e batista, viveram uma cisma, não é? Viram uma guerra teológica de que qual batismo é o verdadeiro, qual batismo é certo, se é por efusão, jogar a água, ou se é por imersão, de imergir a pessoa na água, na piscina, no rio, onde quer que seja que tenha água, de preferência água corrente, para seguir os princípios primitivos lá de Israel, não é? Enfim, para essa pessoa declarar publicamente que ela está agora convertida e salva em Jesus Cristo. Então, segundo um irmão que conversei hoje, que o batismo tem esse simbolismo, né? De declarar para o mundo, declarar para as pessoas que agora ela se converteu, ela aceitou Jesus como seu Salvador, ela tem que passar pelo ritual, o ritual da passagem, né? Ser mergulhada no rio, ou na lagoa, no lago ou numa piscina, simbolizando a morte, não é? Simbolizando a morte de uma pessoa. Só que o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos 6, 3 e 4, conforme eu li esses dias, deixa eu até ver se eu acho aqui,
Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu coloquei aqui. Eu acho que não vou achar mesmo, não. Bom, eu sei que lá no livro de Romanos 6, 3 e 4, o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: porventura, não é? Porventura ignorais que todos nós fomos batizados, olha isso, em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. E ele continua: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós somos ressuscitados ali no ato do batismo. Por que eu resolvi falar todo sobre esse tema aí, não é? Sobre batismo. Aqui não é relevante, nesse nosso bate-papo, perder tempo. Se o batismo é por efusão, se o batismo é derramado água na cabeça, ou se é aspergido, né? Lá, pega alguma coisa e, né? E começa a aspergir como, em forma de pingo, assim, jogar água. Ou se é por imersão, imergir a pessoa numa água, tanto da piscina quanto de um tanque, quanto de um lago ou de um rio. Isso não é relevante, porque imagina você, como você batizaria uma pessoa que mora lá, né, na Antártica, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, em pleno inverno? Obviamente que hoje tem as adaptações elétricas, né, a tecnologia, a piscina aquecida e tal, mas e naquele tempo quando não tinha? E dependendo do lugar tal. Você tem que adaptar, o importante ali é o ritual, né? É a passagem simbólica. Por exemplo, nos presídios, na época em que eu era capelão e que eu ia no presídio aqui de São Paulo, a penitenciária do Carandiru, mais praticamente no pavilhão 9, e também já fui ali como capelão no presídio da Polícia Militar de Romão Gomes, né? Muitas vezes o batismo lá era improvisado, ou derramaram água na cabeça, porque não tinha rio, não tinha lago. Ou a turma trazia aquelas piscinas que você arma em casa, né, e enchia de água ali, e ali emergia, batizava, submergia ali a pessoa, tal. Todo esse simbolismo. Bom, mas vamos ao que interessa. O batismo, ele purifica, o batismo salva. O batismo nas águas, corpo físico, ele é necessário mesmo. Ele foi uma ordem expressa de Jesus para cumprirmos isso. Se o batismo purifica os nossos pecados, se o ato ritual de descer as águas nos lava, porque a palavra batizo, a palavra batismo, que quer dizer lavar, purificar, mergulhar, não é? Enfim, se o batismo, ele nos lava espiritualmente, se as águas seguram e levam o velho homem, o cara que era drogado, o cara que era adúltero, que traía, infiel, o cara que era ladrão, o cara que era isso, tudo de ruim. Se as águas têm esse poder, então por que pessoas batizadas nas águas há décadas continuam falando palavrão? Continuam cuidando da vida alheia do vizinho? Continuam delatando? Continuam cuidando do outro de forma negativa? Continua dando calote? Continua cometendo o crime de estelionato? São batizadas, continuam se envolvendo com políticos corruptos. Se pessoas batizadas são convertidas, por que se ajuntam com políticos corruptos e trazem esses políticos para o altar das suas igrejas? Se pastores que foram batizados, têm o Espírito Santo e comem o corpo e bebem o sangue do Senhor todo o mês, quais os efeitos dessas substâncias dentro do corpo e principalmente lá na alma, no espírito? Que comunhão é essa?
que faz com que um pastor, que agora já não posso falar mais nome, dê cabo da sua esposa, bispa. Arrume uma amante, tenha filhos nos Estados Unidos. E tantas atrocidades que nós vemos dos líderes religiosos do Brasil que cometem. Todos eles foram batizados nas águas, todos eles todo mês realizam cerimônia de ceia ou santa ceia. Qual é o poder mágico do vinho ou do pão que você come e que você bebe? E é citado no 1 Coríntios 11 e tal. Qual é o poder mágico da água ali da piscina? Tem gente que leva o povo para batizar lá na piscina do clube, onde todo tipo de gente nada ali, né? Urina ali dentro, fazem até sexo dentro da piscina de clube por aí, mas ela se torna santa, então a água, porque vai acontecer uma cerimônia de batismo ali. Bom, vamos lá então. Eu quero começar aqui lendo para vocês esse texto de Mateus 28, 19, não é? Onde Jesus, ele vai nos dizer essa ordem que está aqui: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou nem entrar no mérito de discutir aqui a questão da trindade, né, dos eruditos e teólogos trinitários. Portanto, eu vou virar aqui a câmera para você rapidinho, para fazer uma imagem melhor dessa lousa, tá bom? Eu vou virar aqui para fazer uma imagem melhor dessa lousa. Opa, perdão, para a gente poder falar sobre o que está escrito aqui e depois a gente vai batendo esse papo aí agradável. Então deixa eu virar aqui rapidinho. Opa, aqui. Epa, lá, vamos lá. Opa. Acho que assim tá bom. Vira lá. Tudo bem. Olha só. Deixa eu colocar aqui agora. Aí, acho que assim vai ficar bacana. Perfeito. Só mais um pouquinho para cá. Opa, espero que não caia, né? Vamos lá. Então vamos lá, ó. Vou aumentar aqui essa imagem. Tem que arrumar direitinho para você entender aqui. Opa. Deixa eu ver. Então, ok, vamos ver aqui. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Então, olha só. Nessa parte azul aí que você tá vendo, né? Cadê a minha reguinha? Deixa eu perguntar pra Miriam se eu tô aparecendo. Eu tô aparecendo, Miriam, aqui? Eu já não quero demorar muito, não. Tô aparecendo ou não? Um pouco. Minha mão tá aparecendo daqui? Tem um delay, peraí. Tem o quê? Tem um delay. Bom, vamos lá. Vai, Tá aparecendo minha mão aqui? continua. Tá aparecendo minha mão? Ainda não apareceu pra Hum, mim. Tem um atraso. tem um atraso, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que não tá aparecendo, não. Vamos lá. A Miriam tá assistindo. Bom, eu vou crer que não tá aparecendo. Vamos lá. Mas olha só. A gente vai ler esse versículo aqui, que é o versículo, deixa eu ver, que é o versículo de Mateus, capítulo 28, e versículo 19, tá bom? Esse versículo aqui, ele está dizendo assim, em grego, para todos nós aqui, ó. Tá vendo? Aqui em grego, ele está dizendo assim, ó. Por intentes, ó, por intentes, uma tentesante, por intentes uma tentesante, ok? Pantata etnem, pantata, ó, panta, tá etnem, basitos exaltóis,
Basiton exaltóis, ton onoma, tou patoskai, tou rio, kaitou, aibio, pneumatos. Isso aqui está em grego. E o que quer dizer isso aqui em grego, gente? Isso aqui em grego quer dizer isso aqui, ó. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso daqui está na Bíblia bereana, ok? Em grego. Agora, no site hebraico, nós temos esse mesmo texto, não é? O mesmo texto de Mateus 28, 19, agora em hebraico. Agora em hebraico, que está dessa maneira. Aqui, ó. Veatem lechem, Elkai Hagoin, Va'aso din Talemi, Utevalaten, Otan Reshen Ahav, Verraben, Veruah, Hakodesh. Que quer dizer o que aqui em hebraico? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até que deu para você entender. Só que o que é mais interessante, agora, é que quando a gente se fala, vou falar daqui a pouco de patrística, né? E também dos pais da igreja, lá no 1º século, 2º, 3º século, tal, 4º século. No 2º século já tinha morrido o apóstolo André, né? E depois do apóstolo André, né? Depois dos pais da igreja, quem são os pais da igreja? São aqueles irmãos que deram continuidade, que foram evangelizados, que foram doutrinados pelos apóstolos, né? E depois deles, 1200 anos, no século XIV, vai surgir esse senhor aqui, o Shem Tov, né? O Shem Tov ben Isaac Shaprut. Shem Tov ben Isaac Shaprut, no século XIV, né? Ou seja, acho que 1200 anos aí, depois dos apóstolos. Ele é o único, o rabino que escreveu o Brit Hadashah, o Novo Testamento, né? Acho que ele teve uma empatia por Yeshua, por Jesus, e o Shem Tov, o rabino, ele escreveu essa mesma fala, o mesmo versículo em grego, não é? De Mateus 28, 19, porententes matentes sante pantata etnen, basontes artois intom onoma tou patroskai, tou rio kaitou, agiou pneumatos, ou seja, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em hebraico também, mas um pouco mais moderno, já tem os sinais maçoréticos aqui para colocar vogais, e, o, né? Já está escrito assim, né? Nesse hebraico está escrito assim, não é? Veatar lehul el kal hagoin, va'aso din talemi, utevaleten, otan leshen ahav, verraben, Veruah Hakodesh. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem essa tradição, né, preservando aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o batismo, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que quando esse Shem Tov, esse rabino que creio se converteu a Yeshua, a Jesus, quando ele vai escrever isso, ele não coloca em nome do Pai, do Filho e nem do Espírito Santo. E isso porque grandes eruditos afirmavam e acreditavam que o Shem Tov, esse rabino aqui, Shem Tov,
ele seguiu direitinho conforme os escritos mais antigos ainda daquela época, não é? Preservando assim a originalidade do texto. Então, Shentov, ele vai escrever dessa maneira aqui, não é? Adolan, aqui, ó, Adolan, não é? Adolan, perdão, Olá devarim asher sevietren, olá devarim asher, devarim asher, sevit eterren adolan, não é? Olá devarim asher sevietren adolan, quer dizer, e ele está escrevendo aqui, o Shentov, esse rabino, ele está reescrevendo do original que Jesus teria dito em Mateus 28:19. Ide vós e ensinai-os a praticar todas as coisas que vos ordenei para sempre. Ele não coloca aqui a palavra batismo, batizando-as, e nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, deixa agora eu voltar para aqui, para você. Bom, deixa eu voltar aqui agora, né? Aí. Agora eu volto para cá. Peraí, pronto. Eu volto para cá. Aí, ó. Ai, ai. Vou sentar aqui agora de novo. Bom, então conforme a gente leu, Manu, a gente entendeu, existe uma diferença. E essa diferença do Rabino Shentov, Ben Isaac Shaprut, ele não coloca no texto que ele está reescrevendo, não é? Reescrevendo a história de Yeshua, as falas de Yeshua, de Jesus, ele não coloca em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que ele não coloca? Se toda a tradição coloca. É verdade, toda a tradição coloca, e vamos falar já já dos pais da igreja, Tertuliano, Eusébio, né? Enfim, todos eles colocam lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso aqui não é o que é relevante para mim nessa noite. O relevante para mim é o batismo, é batizar nas águas. Ok? E ele não coloca, ele só coloca ide vós e ensinai-os a praticar todas as coisas que vos ordenei para sempre. Só isso que o Shentov, o Rabino, coloca, transliterando isso para, reescrevendo o Novo Testamento no hebraico. Lembrando que o hebraico sempre deve ser preservado porque é a língua sagrada, é a língua santa, é a língua do eterno. Ok? Já o grego é uma língua pagã, assim como o latim e tal. Então, o que deve ser preservado, irmãos? Não é o hebraico, não é a língua que Deus falou com Moisés, Moisés falou com Deus, Abraão e tal. Não é a língua natal, a língua nativa do povo hebreu, do povo judeu. Então, por que dá tanta ênfase, não é tanto up ao grego de um povo pagão? Bom, veja só. Nós já entendemos que o Rabino Shentov, ele destaca essa grande diferença, não é? Agora, vamos entender um pouco a opinião dos pais da igreja, não é? Como eu disse, existiram homens antes de Shentov, do Rabino Shentov, não é? Que são os pais da igreja. Bom, quem são os pais da igreja? A opinião deles sobre o batismo. Bom, são aqueles irmãos autores que escreveram entre o final do 1º e 3º século, bem próximo ali, né, de Jesus e da sua morte e ressurreição, né? Aqueles que seguiram os ensinamentos, foram também alunos dos apóstolos, como o apóstolo Paulo, apóstolo João, tal, enfim.
é curioso, e eles são chamados de patrística, tá? Os pais da igreja. Bom, é curioso que os pais da igreja, em sua maioria, aprovaram o batismo nas águas, pois eles repetem o ide de Jesus. Será? Vamos lá. Eusébio, de 260 a 339 depois de Cristo, foi o bispo de Cesareia em 314, na era cristã. Bom, ele escreveu isso no seu ensaio, na sua página, né, contra as heresias. Ele escreve assim, né, várias coisas contra as heresias, inclusive atestando aí o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também Irineu, creio que seja aqui o Irineu de Leão, né, 130 a 200, né, e de novo, dando aos discípulos o poder de regeneração em Deus. Ele disse a eles, ide e ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é Irineu que está falando, tá? Este foi instruído, sabe por quem? Esse pai da igreja chamado Irineu. Irineu foi instruído, ele foi dogmatizado, ele foi evangelizado, ele foi ensinado por Policarpo. O Policarpo, sabe com quem o Policarpo viveu? Sabe quem que evangelizou, instruiu, que formou o Policarpo? Foi o apóstolo João, né? Ele viveu no ano 69 até 150, o Policarpo. Bom, depois vem o Tertuliano, 160 a 225, não é? Consequentemente, depois destes se perdeu. Ele comandou os outros 11 em sua partida para o Pai, para ir ensinar, não é? Enfim, esses ensinamentos são muito maravilhosos, né? E de ensinar a todas as nações que deveriam ser batizadas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Também Tertuliano vai atestar isso também. Ele vai repetir a mesma coisa que Eusébio, a mesma coisa que os outros pais da igreja, não é? Todos eles atestando aqui, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, na Bíblia de Jerusalém, né, na última página, né, 1758 do Evangelho de Mateus, né, 28, 19, na parte C, na separação C ali, A, B, C, deixa bem claro que a questão da Trindade pode ter sofrido influência e acréscimo dos cristãos futuros, né, defensores do que já estava fixado primitivamente, de forma lá no passado, né, estavam defendendo a Trindade que não era defendida pelos cristãos primitivos, para você entender. Mas eruditos trinitaristas, aqueles que acreditavam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eles fizeram um montão de acréscimos, tira daqui, tira de Mateus, coloca em Lucas, tira de Lucas, coloca em João, tira de João, coloca em Marcos, tudo para ficar segundo a interpretação, o entendimento deles. É aí que cria uma grande bagunça, uma grande confusão. Porque, na verdade, a Bíblia ela não dá nenhum respaldo, nenhum fundamento para a Trindade. Mas isso é outra história. Nós estamos falando hoje sobre batismo, né? Bom, também nós temos os manuscritos sinaíticos, os vaticanos, o de Alexandrino e o de Ephraimem Scriptus. Ephraimem Scriptus são esses respeitados enunciais, né? Esses respeitados papiros, pergaminhos, né? Digamos, originais, que nós devemos estudar sobre eles. Bom, o que a gente aprendeu aqui, né? A gente começa a se perguntar por que Jesus se batizou? Qual a importância do batismo? Deixa eu explicar uma coisa para você. O que me fez refletir, falar sobre batismo, são as teias de aranhas que a religião cria, que o homem cria.
são as algemas, as barras das grades, das cadeias que os homens criam, né? Por exemplo, isso eu estou falando com todo respeito, tá? A Igreja Congregação Cristã no Brasil, ela afirma, ela atesta, que o único batismo verdadeiro é o dela. As demais igrejas são seitas e não vale nada. A Igreja Católica também vai alegar e vai defender que o único batismo verdadeiro é o batismo católico apostólico romano, feito ali por um sacerdote romano. Que mais? A Igreja Testemunha de Jeová, a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, todas elas vão dizer que o único batismo verdadeiro é o delas. Os mormons ainda afirmam que os únicos que têm o Espírito Santo são eles. Os outros, de outras denominações, têm apenas relampejos de luz do Espírito. O Testemunho de Jeová vai dizer que o único batismo verdadeiro é o dela. Enfim. E todas essas religiões têm uma estratagema que eu considero uma coisa ruim, uma coisa que não é bacana, que não é legal. Se você se batizar aqui e você sair dessa igreja, você perde a sua salvação. Você é um desviado, você é um desigrejado, você vai para o inferno, você não pode sair daqui, se batizar em outra igreja e tal. A mesma coisa também, a Deus e Amor vai vir com força afirmando essas coisas, dizendo que o único batismo verdadeiro é lá, na Deus e Amor. Ok? Infelizmente, porque se autoproclama a única igreja santa sobre a face da terra. E aqui eu não estou perjurando, difamando, caluniando nenhuma igreja. Só estou falando o que eles afirmam, né, nos seus dogmas, nas suas pregações, nos seus cultos de doutrina, etc. E com isso, as pessoas vivem esse medo. As pessoas, elas se batizam mais por medo e elas permanecem mais dentro da denominação por medo e por pavor do que por satisfação, por alegria, por amor, por estar na casa de Deus, por estar na comunga, na comunhão com os irmãos. E dentro disso, as pessoas acabam passando por processos, né? Por processos frustrantes e traumatizantes, como a chamada vara de Jeová, o chicote de Deus está pesando a mão, as profecias que são chicotadas às pessoas, são maltratadas, né? São chamadas a atenção, são disciplinadas publicamente, as pessoas tomam cacetada, tomam bronca, né, ali, e elas não podem sair, porque mentalmente elas já estão presas na ideia, no dogma religioso de que se ela sair dali, ela vai para o inferno. Então, vamos lá. Por que Jesus se batizou? Na outra live que eu fiz, eu li o texto que Jesus, ele diz assim, para João Batista, não é? Jesus está dizendo para João Batista, deixa eu ver se eu acho aqui. Agora acho que deu uma perdida aqui. Vamos ver. Aí. Opa. Deixa eu ver. João aqui, ó. Não, acho que não é isso, não. Bom, não tem problema, né? Jesus está dizendo para João Batista assim, né? Isso se encontra em Mateus 3, 14, 15, né? João diz assim que lá no versículo 3, no versículo 14, Mateus 3, 14 e 15, no versículo 14, o João está dizendo assim para Jesus, logo ali na beira do Rio Jordão, dissuadia, dizendo, João tentando dissuadir, convencer Jesus. E ele, porém, o dissuadia, dizendo, Mestre, Senhor, Jesus, tal, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ok? E aí Jesus, ele vai responder assim, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim, assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E aí João vai e batiza Jesus.
Mas que justiça é essa, não é? Vamos falar sobre isso agora. Por que Jesus se batizou? Porque como todo o sacerdote, ele precisava fazer a purificação. No livro de Hebreus, nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, colocando Jesus na posição de sacerdote, de sumo sacerdote, correndo, sumo sacerdote Gadol, tal, aquela coisa, que adentrou os santos dos santos, que adentrou os lugares celestiais, não é isso? Lá em Hebreus, se não me engano. Mas por que Jesus se batizou? Lembra do que ele disse? Olha, deixa por enquanto. É necessário, é mister, que se cumpra toda a justiça. Como que essa justiça se cumpriu? De duas formas eu vou explicar para você. Primeiro, Jesus ele vai dar início ao seu ministério sacerdotal no mundo, na terra. O que o sacerdote fazia? O sacerdote ele intercedia pelo perdão do povo, o sacerdote fazia suas expiações, o sacerdote oferecia os animais, o sacerdote cuidava do templo, o sacerdote representava Deus, o sacerdote recebia doentes, o sacerdote orientava o doente como que deveria ser curado, não é? Tudo que o doente deveria fazer, tal, se banhar, ficar 7 dias, etc, etc, etc. E Jesus, quando ele assume o seu ministério, aos 30 anos, isso não é coincidência, gente. Dá só uma olhada nisso aqui. Por que Jesus precisou se batizar? Nós vamos ver agora no livro de Levítico. Vamos dar uma olhadinha no livro de Levítico? Para isso eu vou usar agora o notebook, tá bom? Deixa eu puxar a cadeira aqui. Pronto. Vou abaixar aqui, que eu vou abrir a Bíblia. Aqui, ó, no meu notebook. Pronto. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho aí. Pronto. Então a gente vai entrar aqui em Levítico 16, que vai falar exatamente isso daqui, não é? Levítico 16 e versículo 24, né? Levítico 16, versículo 24, cadê? Opa, deixa eu mostrar aqui para você. Que escrevendo lá fica meio ruinzinho, né? Aqui, ó. Levítico 16, versículo 24. Eu vou abaixar mais um pouquinho para você poder ler comigo, tá bom? Opa. Acho que assim tá bom, né? Vamos ver lá. Vamos virar ali. Peraí. Oxi. Olha lá. Acho que eu tenho que abaixar mais um pouco. Fica legal. Ai. Vamos aumentar aqui. Aí. Abaixar um pouquinho. Aí. Acho que assim tá bom. Assim tá bom. Olha só. Direto do hebraico, tá bom? Que assim fica melhor. Para vocês acompanharem comigo. Tá bom? Porque escrever na parede fica meio ruimzinho. Ai, ai. Mas um dia eu vou ter tecnologia de ponta, legalzinho, para fazer uma transmissão de qualidade para os irmãos aí. Então, olha só. Levítico 16, 24. O que a gente tem aqui no Levítico 16, 24? Eu tenho aqui esse texto aqui em hebraico. Tá vendo? Que está dizendo exatamente assim em hebraico para você. Tá bom? Verachat, ó. Verachat et baseró, Verachat et baseró, Vamaim bemakodan, Kadosh, ok? Velavash vi et begadav et begadav, veto olad, ou olat veto olat, ran vekiper baad, uvead ran,
Uvead Han, aqui do hebraico. E o que quer dizer isso para nós? Aqui, ó. E banhará a sua carne em água no lugar santo. Quem? O sacerdote. E vestirá os seus vestidos. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Então, Jesus, né, esse sumo sacerdote, ou sacerdote da antiga aliança, não é? Ele vai simbolizar, não é? E vai tipificar Jesus chegando como sumo sacerdote e se banhando no Rio Jordão em águas correntes, né? E banhará sua carne em água no lugar santo. É o que está escrito aqui, que eu acabei de ler para você, aqui em hebraico, né? Ve'irachati et besaro vamaim bemakom kadosh velavas vi et begadav ve'yantzan ve'asach et olator ve'et olat ou olat ve'et aham ve'kiper ba'ad e ove'adecham. Então, esse primeiro versículo já nos dá uma dica do porquê que Jesus teve que se batizar e disse: convém cumprir toda a justiça. Porque ele agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele é o sumo sacerdote, que está começando o seu ministério sacerdotal, e ele se banha, e banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá os seus vestidos. Então sairá e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si pelo povo, ok? Agora, esse foi não é? Deixa eu virar aqui para mim agora. Vamos ver se volta para mim. Opa! Esse foi um dos motivos que ele se batizou, Jesus. Não porque tinha pecado, mas os seus pecados, os meus pecados. Ele não tinha pecado, mas de todo o mundo estava sobre ele. E também como rei, ele não recebe a unção de um profeta ou de um sumo sacerdote com o azeite derramado sobre a sua cabeça, né? No templo ali. O óleo físico, o azeite físico, o óleo para ungir o Mastia, ou Messias, daí vem a palavra Cristo em grego. Não. Ele recebe a unção de Messias ali mesmo, às margens do Rio Jordão, quando ele sai das águas, né? E às margens do Rio Jordão aparece um pombo, o Espírito de Deus, como que em forma de pombo, e todos ouvem, e João ouve e vê aquela voz divina que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, alegria e satisfação. A ele ouvir e a ele seguir. Nesse momento, vem o Espírito Santo sobre Yeshua, sobre Jesus. A unção vem sobre ele neste momento. Então ele já foi ungido por Deus neste momento, ali nas margens do Jordão, após o seu batismo. Não é? Bom, olha que curiosidade agora. Gente do céu, irmãos e arrodens judeus. Só não vê quem não quer, não é? Jesus começa o seu ministério com que idade? 30 anos de idade, ok? E olha só o que está escrito em Bamidbar, em hebraico, em Números 4, versículo 3. Acompanha comigo essa leitura. Eu tenho aqui Números
Números capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4, vamos colocar lá. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 3. Gente do céu, que impressionante isso aqui. Olha lá, capítulo 4 e versículo 3. Está vendo aí? Ó, está escrito assim, ó, em hebraico, Números, que é Bamidbar, capítulo 4, versículo 3, vai nos dizer exatamente assim, né? Miden Sheloshin Shana Vamailach Re'ad. Ben Shamishin é Shazar, não é? Kalba, Latzavar, Lassot, Melalecha, Beuchel, Moed. Aqui. E olha o que isso quer dizer. Da idade de 30 anos e para cima até os 50 anos. Será todo aquele que entrar neste exército para fazer a obra na tenda da congregação. Quando você olha também lá no versículo 23, você também vai encontrar, olha só, a idade para entrar para ser sumo sacerdote. Da idade de 30 anos e para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar e servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Também no versículo 23 de Bamidbar 4:35, olha só o que diz. Da idade de 30 anos e para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Bom, então, o que é que nós já vimos aqui? Não é? O que já conseguimos entender aqui? O que nós conseguimos entender aqui sobre Yeshua, sobre Jesus e o seu batismo? Que como sumo sacerdote, ele precisou se purificar, se lavar, se batizar, para começar o seu ministério sacerdotal, de ouvir, atender, orientar, sarar, curar, libertar e receber os pedidos de socorro, receber as orações, as lágrimas, as dores, as cargas das pessoas. E como um sacerdote ele tinha que estar limpo. Sumo sacerdote, Yeshua, Jesus. Por isso que convém cumprir toda a Escritura, a Torá, ele está cumprindo a Torá, como sumo sacerdote, ele está se lavando para começar o seu ministério aos 30 anos, conforme nós lemos aqui em Bamidbar, em Números 4, versículo 3, não é? 23 e 35, é onde fala aqui todo aquele, para ser aceito no ministério do levirato, ou do sacerdócio, precisa, a partir dos 30 anos começa. Jesus começou com 30 anos também. Bom, enfim, da idade de 50 anos e para cima até os 50 anos será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. E o batismo no Espírito Santo? Por que eu falo isso? Porque o próprio Marcos vai dizer assim, né? O próprio João vai dizer assim, Marcos 1, 7, 8. Bom, e pregava, João Batista dizendo lá, e pregava, não é? Dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar, não é? Enfim, as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele, Yeshua, Jesus, vos batizará com Espírito Santo. Como que é esse batismo do Espírito Santo aí? Será que esse batismo do Espírito Santo aí é essa língua aí?
no Gokoyaka, Gokoyaka no que, no Play de Flow, mais Sister Creation, Tanto Power, que a gente vê aí, o outro aí tirando um monte sarro, falando um monte de bobagem. A gente vê um monte de gente na live, né, enrolando a língua, falando essas coisas. Aí não chegam nem perto do fenômeno da glossolalia e nem da xenoglossia. Mas a língua dos anjos qual é? Você acha que a língua dos anjos é Orianda Labaia, Suricanta, Labassuricanta, Lamalai, Eita, Canta, Labashui, Teik, na... Não. Isso, com todo respeito, e eu não... É melhor eu nem falar o que eu penso, o que eu acho, para não causar escândalo. Mas isso não é a língua dos anjos, tá bom? Isto também não é batismo com o Espírito Santo. Se você pegar lá em Atos capítulo 2, você vai ver quando o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo desce em forma de, como se fosse línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, ok? E cada um fala em que língua? Fala língua desconexa? Línguas espirituais? É uma língua espiritual, mas eles falam o quê? Quem está lá fora, né, se escandaliza porque acha que estão bêbados, aquela hora da manhã, mas eles excitados lá, animados, falando alto e tal. Mas quando eles saem, eles estão falando que língua? Cada um falando o idioma corrente dali, daquela localidade. Eles não estão falando oricanta, labassurianda, labassurianda. Não. Eles, a maioria dos seguidores de Jesus, como Pedro, eles eram galileus, nazarenos, eram simples pescadores. Tanto é que quando Filipe vai falar para Gamaliel, olha, vem ver aquele que vem em nome do Senhor, tal, o meu mestre. E Gamaliel fala, vem ver da onde? Ele vem de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? Porque era uma religião, tipo assim, periferia, para não falar comunidade, favela. Entende? Então eles eram simples, eles falavam ali o hebraico, né? Um pouco do hebraico, aquela coisa de acordo com o seu tempo de exílio, né? Sobre Roma, sobre os medos e persas, sobre o Império de Helena, os gregos. Então foram desenvolvendo, foram adaptando ali a mistura, né? A coisa bilíngue do hebraico com o aramaico, com o grego, com o latim, enfim. Mas essas pessoas não sabiam falar outros idiomas, a não ser o hebraico e lá o grego. Quem nasceu nesse período do Império Grego aprendeu o grego. O hebraico foi se perdendo um pouco. Um pouco não muito. Tanto é que o hebraico passou a ser usado somente nos rituais, nas cerimônias religiosas, no templo. Só o sumo sacerdote aí já falava em hebraico. Ok? Bom, então... quando desce o Espírito Santo lá, como um vento impetuoso, as pessoas começam a falar outros idiomas, a qual o Espírito lhes conduzia que falasse. Ou seja, se tivesse um alemão, um francês, um português, um japonês, um coreano, um russo, um polonês, você está entendendo? Um brasileiro, cada grupo de irmãos, porque era festa, era Páscoa em Jerusalém, e era festa, todo mundo ia para lá, era o show business da época, né? Jerusalém ficava muito agitada, empolvorada, então tinha turismo pra caramba lá. Então, quando o Espírito Santo vem sobre eles, o Espírito Santo dá a eles a capacidade do dom de línguas, de idiomas. Não é oricanta, labassuri, labaia, não, irmão. É falar idiomas mesmo, local. Tanto é que lá no texto, deixa eu pegar aqui o texto, para você entender. Vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui na Bíblia de Jerusalém, né? Senão você vai ficar aí. Deixa eu ver aqui. Atos capítulo 2. Vamos lá. João. Atos capítulo 2. Dá só uma olhada nisso aqui. Ó, para você entender o batismo com o Espírito Santo. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa de onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como que de fogo, ok? Que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. E aí que a gente vê a xenoglossia,
não é? Essa capacidade de falar em outro idioma sem ter estudado, sem ter conhecimento gramatical, sem ter conhecimento de pronúncia, sem ter conhecimento de nada daquele idioma. Isso é xenoglossia. Mas não é dialeto ou língua incompreensível, não é nada disso. Desculpa, não viaje na maionese, com todo respeito, tá? Então, que o Espírito lhes permitisse que falassem, concedia se exprimirem. Achavam-se, olha só, presta atenção, pega a tua Bíblia aí, irmão pentecostal. Atos 2, versículo 5, achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Então esses estrangeiros, os judeus de outras regiões que estavam lá em Jerusalém, não é? O texto aqui está dizendo que, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam, não são acaso galileus todos esses que falam? Viu? Eles ficaram perplexos, porque sabiam que aquele grupo de cristãos, aquele grupo de seguidores de Yeshua, eram pobres, eram galileus, eram nazarenos, eram pessoas que moravam em favela, em comunidade, em periferia. Como que essas pessoas sem cultura, sem academia, sem universidade na época, sem conhecimento vasto, né? Como que eles poderiam cada um falar no idioma local de cada pessoa que estava ali? É o fenômeno da xenoglossia. Ok? Falava o idioma de cada pessoa. Não era Ericapalassui, eita pá, tei. Não era Uriambalabaia. Não era nada disso. Isso é invencionice. Isso é infantilidade. Isso é carnalidade pura. Isso é crença. Crença brutal. Sem um mínimo de pudor, de respeito. Isso é crença. Isso é ignorância. Pronto. Bom. Achavam-se então com ruído, pois cada qual ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam, não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Está aqui. Como que nós ouvimos essas pessoas ignorantes, analfabetas, que nem escrever sabem, esses pescadores falarem no nosso próprio idioma que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Prosélitos são pessoas que se converteram ao judaísmo. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefados e atônitos. Perguntavam uns aos outros, que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam, estão cheios de vinho, estão bêbados. Bom, aí Pedro vai tomar a palavra, vai falar Joel 2, né, que nos últimos dias descerá o meu espírito sobre toda a carne. Então eu li essa parte só para você entender, não é, o batismo aí que Jesus vem dar para o povo, ok? Muito bem. Então, esse batismo no Espírito Santo, em forma de fogo, como língua de fogo, que você para raciocinar. Usa o teu cérebro aí, meu irmão. Para raciocinar. Vamos sair da infância, do jardim. Vamos avançar um pouco mais lá para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o colégio. Vamos raciocinar como pessoa. Paulo diz, quando era criança, pensava como criança, agia como criança, falava como criança, via as coisas como criança. Agora cresci e vejo as coisas como homem, como adulto. Vamos usar um raciocínio aí. E a espiritualidade. Quando se fala, não é que é fogo, é como que, em forma de iluminação, como língua de fogo. Essa é a presença do carisma, da graça de Deus sobre o ser humano. E dá a ele, naquele momento provincial, devido,
para uma evangelização ou um sinal específico de que eles estavam cheios do Espírito Santo e falavam em outros idiomas. Mas vamos nos ater agora a línguas repartidas como de fogo na cabeça de cada pessoa. Fogo, luz, fogo que paira sobre a mente, a consciência, queimando os desejos de errar, de pecar, e como luz iluminando os maus pensamentos na mente. Fogo, essa presença, unção dentro de nós, tudo isso simboliza a palavra de Deus dentro de nós, que nos lava, que nos purifica, como está escrito lá em Gênesis, está escrito em Deuteronômio 32. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, não é? Como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Você vê que coisa linda? Então, o batismo, a lavagem principal não é do corpo. A lavagem principal, o mergulhar, o ressuscitar, o limpar, não é do corpo físico, mas é o da mente. E agora, essa unção, esse fogo, como línguas de fogo, fogo para queimar. O que o fogo representa? Fogo representa queimar, né? Queimar aquilo que é ruim, né? Destruir aquilo que é mal, joga no fogo, aquilo que não presta mais. Como lá em Israel, naquele tempo, pegava-se o cadáver das pessoas que tinham lepra, não é? Enfim, cadáver de animais, e jogava no Dinão, ao sul de Jerusalém, lá embaixo, né? E jogava para ser queimado lá. Então tudo aquilo que não presta mais, que é inútil, que é ruim, que te contamina, que te perturba, que te sufoca, que te traz agonia, que te traz arrependimento, que te traz sentimento rebote, que te traz frustração, que te traz depressão, pensamentos e sentimentos maus, deixa que a chama representando o Espírito Santo, porque nossa alma, nosso espírito em hebraico representa, o Ruach representa uma chama que não para. Deixa que a chama do Espírito Santo, né, as línguas como repartidas de fogo na sua mente, na sua cabeça, simbolizando a palavra, através da palavra, da lei, através do ensinamento, da justiça, queime e destrua e bloqueie e breque todo o pensamento, toda a atividade ruim que você está fazendo para você mesmo e para os outros. É o que é uma maledicência, é uma traição, você sabe o que é. Então o batismo que Jesus vem trazer é esse, não é o batismo das águas. Mas calma lá, vamos lá, não é? Bom, agora vamos sair um pouco do batismo e vamos para a ceia. Jesus disse, fazei isto em memória de mim até que eu venha. Quando Jesus disse isso? Antes de morrer ou depois de morto, ressuscitado? Essa é que é a pergunta que eu gostaria de ter, digamos, essa resposta. Jesus disse, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Quando estava vivo, na última Páscoa com eles, comemorando o Pessach, a Páscoa, ou ele disse isso depois que ele morreu e ressuscitou? Veja só. Primeiro, como ele era judeu e cumpriu a Torá, que condena o tomar sangue, ingerir sangue, comer sangue de animais que não têm pecado, você imagina ele insinuando, dando a ideia, o conceito, uma nova doutrina, das pessoas tomarem o seu sangue e comerem o seu corpo. Como judeu, ele cumpriu a Torá, então acredito eu que jamais ele desenvolveria esse tipo de analogia meio que pagã. Vamos entender isso. Olha só, conforme o livro de Levítico, capítulo 17, versículo 10 e 11, vamos ver o que está escrito lá.
aqui. Levítico 17 e versículo 10 e 11. Olha aqui, ó. Eu vou abrir lá para você acompanhar comigo, tá bom? Opa. Olha aí. Levítico 17, versículo 10. O que é que a gente vê aí escrito aí? Ó, aqui, ó. Ó. A gente vê escrito aí, ó. Veiste isto me beit. Ó. Veiste isto me beit. Israel, Hager, Hager, Hagar, não é? Betohan, Yohalecher, Koldan, Venatati, Fanai, Banefesh, Rauhelet, Eti Adan, Verihiratir, Otar, Verihiratir, Otar. Olha isso. O que quer dizer isso aqui? Está aqui, ó. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Vamos seguir o versículo 11, o que está escrito? Né? O versículo 11 vai dizer assim, Nefesh hadabar badan evivani netativ. Lachen al hamizebach lechaper, não é? Teikhen al nafihor. Que adanhul banefesh ichaper. Ou seja, eu li aqui, ó, ok? Versículo 11, não é? No hebraico está escrito Nefesh Rabazar, Nefesh Rabazar, Badan Rifi Vani, Netativ. E aí vamos lá, não é? Laher al Hazibeach, Lazer al Ramizebeach, Lechaper, Teichen al Nefasho. Kiradanhud Banefs Ichaper. Ou seja, olha só isso aqui. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, o homem não pode comer, não pode beber carne com sangue, essas coisas. Isso, né, a Torá para o povo de Israel, principalmente para o sacerdote, ok? Agora que você viu isso daí, não é? Você, volta aqui para mim, aqui. Você para e pensa comigo, não? De onde Yeshua, o Yahshua, de onde Jesus vai tirar esse simbolismo, essa ideia? Se a própria Torá, ela condena qualquer pessoa, e principalmente o sacerdote, de comer carne com sangue, de ingerir sangue de animais. Você imagina beber sangue de seres humanos, de pessoas? Se beber o sangue do animal é coisa imunda, é abominável, um animal que nem pecado tem, você imagina beber o sangue, a alma do ser humano, do homem. Você pode raciocinar um pouco comigo?
começar a parar e pensar de onde Jesus tirou. Ah, mas é porque ele é o Cordeiro vivo, imaculado, o sangue dele nos purifica de todo pecado, etc, 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 etc. Assim como o sangue da ovelha, né, que representava a cobertura, né, a cobertura ali dos pecados, o relaxamento dos pecados. Jesus como Cordeiro, diz aí 53, ele vai, o sangue dele vai nos purificar de todo pecado. Algum sacerdote lá, algum levita, bebia o sangue dos animais? Comia a carne do cordeiro, ou do bode, sei lá o que for, da rolinha, do rolinho, comia lá com sangue? Isso é para você refletir, tá bom? Para você pensar. Porque Jesus, esses sacerdotes, o cordeiro tipifica Yeshua, não é isso? Que diz a escatologia messiânica sobre Yeshua, sobre Jesus. Agora, que ideia Jesus está dando para as pessoas beberem o vinho como se fosse teu sangue e comerem um corpo, um cadáver, um pão como o seu corpo, um cadáver de um morto? Não tem base na Torá, não tem base nas Escrituras, não tem base no ensinamento que o Pai deu para Moisés. E aí, como é que fica essa história? Dá só uma olhada nisso aqui. No livro de Números, Bamidbar, Números 19 e versículo 11. Vamos dar uma olhadinha lá? Em Números 19, versículo 11. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Opa, Números 19, versículo 11. Vamos para cá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Números 19, versículo 11. O que está escrito aqui? Dá uma olhadinha lá. Opa. Aí, ó. Números 19 e versículo 11. O que nós temos aqui? Olha que interessante, gente, ó. Jesus pede, ele ensina que se comer o pão simboliza a sua carne. Fazer isso em memória de mim. Quando se fala em memória de alguém, é porque esse alguém não está vivo mais, já morreu. Esse alguém está morto. E ele faz essa associação de comer o seu corpo. Mas o que diz a Torá? Ele cumpriu a Torá ou não cumpriu a Torá? Ou agora Jesus está ignorando esses trechos da Torá? Ensinando as pessoas um outro tipo de ritual. Um outro tipo de magia. Ah, se você beber esse vinho e comer esse pão, vai simbolizar o meu sangue. Se a Torá condena comer e beber sangue de animais, o que dirá de um ser humano, de um homem? Se você comer esse pão, está simbolizando o meu corpo, tá? Olha só o que diz a Torá sobre o corpo de um morto, de um cadáver. Bamidbar, que é Números 19, 11, vai nos dizer assim: Bemet lechal nefesh adam betame shivaer yamin hanogia. Ou seja, olha aqui, ó. Eu estou lendo esse texto aqui. Opa. Estou lendo esse trecho aqui, perdão. Estou lendo esse trecho aqui, ó. 19, 11, ok? Bemet lechal nefesh. Bemet lechal nefesh. Ok? Bemet nefesh lecher. Nefesh lechal Adam vetame. Adam vetame. Adam vetame. Shiviat Yamin, Shiviat Hanoge Yamin, Shiviat Hanoge Yamin. Ou seja, aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. 7 dias. Para você ter uma ideia.
Hoje, até hoje, os rabinos não encostam, eles nem pisam em cemitério. Para pisar num cemitério tem que estar num coro de 10 homens protegendo ele, para não ter contaminação, ok? Para não ter contaminação. Tá aí, ó, estou te mostrando dentro da palavra do Senhor. Volta para mim aqui. Então, a gente fica parando e pensando, por que Jesus fez isso? Por que ele saiu fora um pouco da linha da Torá? Será? Você não pode beber e comer, ingerir sangue de animais que não tem pecado? Como que ele vai insinuar, dar ideia para os seus discípulos, para os seus seguidores, para os seus discípulos que estão com ele ali, beberem aquele vinho simbolizando o sangue dele? Ou comer aquele pão simbolizando a sua carne, um corpo morto? E mesmo simbolizando o Cordeiro de Deus, eles não bebiam o sangue do Cordeiro. Nunca. Mas eles comiam a carne do Cordeiro, o sacerdote e o sumo sacerdote. Ou oferecia-se tudo ali para o Eterno. Enfim. Então fica a pergunta, por que Jesus vai criar rituais ou coisas, copiar rituais pagãos para seus discípulos? Uma espécie de vampirismo? É o sangue que dá vida? Uma espécie de vampirismo? Uma espécie de antropofagia? O que é antropofagia? Antropo, o homem que come homem. Ser humano que come ser humano. Que mata, que decapita, que corta, que bebe o sangue, que faz chouriço com o sangue humano, que corta os pedaços, o braço, o dedo, perna, a mão, e põe para fritar, para assar, ou faz um ensopado e come o ser humano como se come uma galinha, como se come um porco, alguma coisa. O mesmo que os pagãos fizeram no passado, quando jogavam seus filhos a Moloque, né, os cananitas e outros povos pagãos da época, que ofereciam seus filhos. Como na mitologia nórdica, o Thor, um deus que é sedento por comer crianças, né? Pode até ser uma associação à pedofilia, mas na história assim, verdadeira, entre aspas, da mitologia grega, os pais ofereciam seus filhos vivos no bosque, amarravam seus filhos nos carvalhos, né? E deixavam lá, então, o espírito maligno, o deus Thor, vinha com a sua boca sedenta, babando, para rasgar, dilacerar essas crianças vivas, matar e beber o sangue dessas crianças. Isso ninguém te conta, né? Então, eu deixo essas questões para você responder. Olhem até que ponto, né, a Santa Ceia, ou a ceia, tem esse simbolismo e essa origem, né, de beber sangue, de comer corpo. Até há décadas atrás, né, década de 40, de 30, quando morria alguém no interior, falavam assim, vamos beber o defunto, e bebiam um vinho, uma cachaça, alguma coisa. Bom, agora sim, Jesus teria dito isso daqui, a gente leu lá, sobre, segundo a tradição, a patrística, os pais da igreja, como eu já mencionei, Eusébio, Tertuliano, Juliano, Mártir, né? E tantos outros, todos eles atestam, né? E esses caras aí foram os caras que estiveram bem próximos dos alunos, dos discípulos, dos apóstolos, né? Um pouco mais adiante aparece o Rabino Shem Tov, que repete Mateus 28, 19, mas não com aquelas palavras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também não usa a palavra batismo, ok? Mas vamos dar uma olhadinha em Lucas 22, 19
o que Jesus está dizendo lá, e depois de 1 Coríntios 11, 26, ok? Deixa eu só ligar aqui de novo. Toda hora desliga. Deixa eu ver aqui, Lucas 22, aqui. Acho que aqui eu vou ter que dar uma aumentadinha. Aumentar aqui os zooms, senão vocês não vão pegar. Opa, aumentei muito, misericórdia, peraí. Acho que aqui tá bom. Vamos ver. Deixa eu ver se aqui vai ficar bom para vocês lerem comigo aqui. Ó. Oh, acho que aí tá bom. Bom, quando a gente lê aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, não é? Aqui em cima mesmo, ó, você pode ver, ó, aqui em cima mesmo, tá vendo? Ó, bem aí em cima, a gente está lendo. Aqui, ó, tá vendo? Cai lá bom artom, cai lá bom artom, cai lá bom artom, Eucarístias, Ecclesiankai, Edoken, oitois legon, todo extintom, vem aqui embaixo, né? Soma molto biper, né? Rimon de domenon, toto poiete esten, toto poiete eisten, emen anamesis, ananesen, emei ananese. Ou seja, o que está falando aqui é 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Isso é Lucas 22, 19. Agora, quando nós vamos ver lá o Paulo, né, no livro de 1 Coríntios, cadê aqui o Paulo? O livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, olha o que o Paulo vai destacar para a gente aqui, ó, em grego. O Paulo está falando assim, ó, 1 Coríntios 11, 26. Rosakis garian estiente, aqui, ó, Rosakis gar ean, estiententon, artou tonton kaiton, tá vendo? Poterion pineteton, tanatonton kirion, ok? Katangilete agriroiten, tá vendo? Ó, Katangilete agriroiten, roiten. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Muito bem, até que ele venha, né? O Paulo está falando aí algo que ele não participou, que é da última ceia. Mas ele diz que eu recebi do Senhor, etc, etc. Como que ele recebeu do Senhor se ele não estava lá na ceia? Ele estava no mundão, ele era o Saulo, o perseguidor, o assassino, o delegado de Caifás e Anás. Estava perseguindo, matando cristão adoidado. Como que ele recebeu isso do Senhor? Bom, aí é uma questão de crença e eu vou ter que respeitar o seu acreditar, né, no seu mundo, na sua imaginação. Sabe aquela história do mundo de Bob? Então, ou enfim, eu vou respeitar aí. Mas não existe nenhum texto na Bíblia que mostra Jesus falando para Paulo, ó, a ceia é assim, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Aí é Paulo que está dizendo
Paulo que está colocando, é ele que está afirmando que ele recebeu do Senhor. E esse recebeu do Senhor pode ser o fato de ter recebido de Pedro e dos apóstolos que estiveram com Jesus, como foi a ceia e o que Jesus disse. Mas não tem um relato registrado em Atos, nem em Romanos, nem em 1º e 2º Coríntios, de Paulo falando com Jesus ali, eu recebi o Senhor falando, olha assim, a ceia tal, faça isso, faça aquilo, até que eu venha. Agora, vou dizer uma coisa. Se Jesus realmente disse isso, fazer isso em memória de mim, até que eu venha, preste bem atenção, ele falou isso antes de morrer, na noite do Pessach, da Páscoa. E na noite do Pessach, na Páscoa, ele estava vivo. Depois ele foi, fez a última ceia, disse isso. Vamos supor que ele tenha dito, ó, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Em memória da minha morte, né? Lembrando da minha morte. Agora, ele foi para o Monte das Oliveiras, lá ele foi traído, né? O Judas Iscariote chegou lá, tal. Ele foi preso, aí começou todo o seu início, o seu sufrágio, interrogatório, surra, espancamento, zombaria, chicotada, carregar a cruz e morrer. Fazer isto em memória de mim até que eu venha. Vamos supor, sexta, sábado, domingo de manhã, Jesus ressuscita. Então, os discípulos tiveram quanto tempo para fazer isso? Fazer isto em memória de mim até que eu venha. Ele foi embora, morreu na cruz, foi para o mundo espiritual, fez o que tinha que fazer, rápido, salvou a galera da antiga aliança, pregou o evangelho, como diz lá em Pedro, não é? Aqueles que estavam no Antigo Testamento, como diz Efésios, levou o cativo, o cativeiro, enfim, para cumprir toda a justiça. Então, ele não é injusto, ele amou as pessoas que morreram antes dele, desde Adão, e aí ele evangeliza essas almas, depois ele volta. E quando ele volta, acabou. Para que fazer ceia em memória de um morto, sendo que ele já não está mais morto? Sendo que ele saiu da sepultura, ele saiu lá do túmulo, ele saiu da morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, por que eu vou ficar tomando sangue, comendo o corpo, simbolizando dele, sendo que ele está vivo, ele não está morto? E agora ele é o Verbo. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o Verbo, ele é a palavra, ele é o Espírito, ele está em nós aqui. Fomos batizados, sepultados com ele na morte pelo batismo, disse o apóstolo Paulo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós também fomos ressuscitados dentre os mortos. Então, assim, é errado fazer a ceia? Não. Mas qual é a Santa Ceia verdadeira? Santa mesmo a ceia. Não é você beber um cálicezinho na igreja e comer um pedaço de pão sem fermento. A verdadeira ceia é aquela que Paulo faz, né? Ele está vendo aqui em Roma, em um tempo festivo chamado Saturnínia, todas as pessoas tinham um feriado, as pessoas se reuniam e comiam as coisas nas praças. Cada um trazia o seu prato, tal, aquela coisa, que nem festa de comunidade, que nem festa junina, que antigamente as pessoas colocavam bolo, pipoca, bolo de fubá, bolo disso, bolo de aipim, bolo de chocolate, quentão, suco, refrigerante, toda aquela comilança gostosa, milho, pé de moleque, os docinhos naquele tipo, né? Então, a Saturnália de Roma era uma festa, mas só que na Saturnália de Roma era algo mais depravado ali, né, entre os gregos, os coríntios, tal, era algo mais meio pesado, envolvia muita bebida alcoólica, muito sexo, muita promiscuidade e tal. Então Paulo, agora ele tem uma visão, porque a Santa Ceia, o pão, ali eu sou o pão vivo que desceu do céu, simboliza o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo significa unidade. Então não tem como o pé está doente ou o corpo todo não sentir. Não tem como o dedinho da mão está doendo, né? Uma simples carninha daqui, ó,
doer pra caramba uma cutícula e o corpo não sentir. Você está entendendo? Não tem como não ter uma dor de cabeça lá dentro e o corpo inteiro não sentir. O corpo sente tudo, está unido, é um corpo. Então, quando se fala em ceia do Senhor, eu entendo dessa maneira, os irmãos me perdoem, ceia do Senhor não é tomar um vinho e comer um pão, simbolizando o corpo do Senhor. Ele já veio, poxa vida. Eu vou ficar fazendo um cerimonial, um ritual, em memória de alguém que não ressuscitou, que está morto? Não, isso eu faço em memória da minha mãe, em memória do meu pai, das minhas irmãs, não é? Agora, ele ressuscitou. Que parte que você não entendeu? Ele ressuscitou. Para quê? Faça como Paulo, então, a verdadeira ceia. Reunia a igreja, né? E cada um trazia um prato, um pão, um bolo, um doce, né? Um alimento. E reunia toda naquela mesa, justamente para salvar, justamente para curar a dor daquele pedacinho do corpo do Senhor, que é a igreja, que estava morrendo de fome, com inanição, sem água, sem roupa, sem isso, sem aquilo. O sentido da ceia é comunhão, juntos na mesa. Isso é o sentido da verdadeira ceia. Não é ficar todo mês, todo final de mês, e fazer isso em memória de mim, tomar e comer. Isso já foi ali para os apóstolos, gente. A verdadeira ceia é: reúne uma galera aí na sua rua, no seu bairro, reúne os vizinhos e leva a cesta básica, leva comida, leva remédio, leva roupa, leva carinho, leva afeto, leva amor, leva caridade. Essa é a verdadeira ceia. Para que eu vou ficar pensando em beber sangue e comer corpo de um cadáver, se a própria Torá condena? Mas ele é o Cordeiro vivo. Já foi também, não é? Ele já foi. Já se sacrificou. Se tem algo, se tem um fato, um evento presencial, físico, carnal e espiritual que aconteceu ali na carne, foram os tapas, os socos, as cuspidas, as porradas, a coroa de espinho, a cacetada que ele tomou, os chicotes, a vergonha de ficar nu mesmo, tá? Geral, né? De urinar e até mesmo defecar, de dor, chicotadas com as costas abertas, carregar a cruz, ser crucificado, tremer ali, morrer agonizando ali na cruz. E disse tetelestai: tudo está consumado, todas as dívidas estão pagas. Se todas as dívidas estão pagas, se ele morreu na cruz por nós, ele se batizou, e Paulo diz que no seu batismo nós fomos sepultados, por que eu vou ficar refazendo tudo aquilo que já foi feito e que não tem mais sentido, não tem mais nexo? Descer as águas, beber vinho e comer pão, simbolizando o corpo dele, sendo que ele veio um dia depois ou 2 dias depois de sua morte. No terceiro dia, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Ele já veio e foi. Em vez de você ficar fazendo pão sem fermento, igreja, pastor, ficar dando vinho, maguari ou Del Valle para o povo tomar, compre bastante suco Del Valle, bastante suco maguari ou suco de uva, compre bastante fruta, bastante pão, sanduíche, bolo, feijão, arroz, carne, legumes. Faça, se possível, toda semana para matar a fome das pessoas. Ou todos os dias de culto para matar a fome das pessoas. Isso é a ceia do Senhor verdadeira. E Paulo chama a atenção deles, da igreja, e fala: poxa vida, vocês não sabem esperar uns pelos outros, estão comendo rápido demais, para aquele que não tem chegar para poder comer também. Tem que repartir uns com... Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, porque comem o corpo do Senhor indignamente. Abre a mente, pastor, abre a mente, igreja.
Comer o corpo do Senhor indignamente não é que você fez uma coisa errada e vai lá comer o pãozinho de massinha, não, sem fermento, ou tomar um suquinho de uva. Comer o corpo do Senhor indignamente é querer tudo para você. É ser egoísta. É querer as bênçãos, os melhores lugares na igreja, as melhores oportunidades, o seu eu, o seu ego, tudo para você, esquecendo do irmão. Sabe? Quando o pastor quer a grana, o dinheiro todo para ele, quando o pregador está pedindo dinheiro para ele, esquece do coitado da igreja, né? Da irmã que mora na favela, no barraquinho, né? Do irmão que não tem casa, do outro. Lembra da comunidade dos discípulos, comunidade apostólica, como que era, comunidade da igreja primitiva? Um era o coração e a alma do outro. É assim que eu vejo o evangelho, é assim que eu vejo a ceia do Senhor. Quem dera aí um dia ter um espaço, ter um lugar, não para ser como igreja, não para fazer Santa Ceia desse jeito, e nem para ficar derramando ninguém em tanque, não, mas as pessoas serem batizadas pela palavra, a doutrina de Deus que desce do céu, pela graça, pelo entendimento, pela palavra que vai entrar aqui e vai limpar esse coração, vai ensinar a pessoa, eu aprendi que não posso isso, não posso aquilo, não faço isso, não faço aquilo outro. Isso é um verdadeiro batismo, é um banho, é uma purificação. Isso é a pessoa mergulhar no oceano límpido de Deus, né? Isso é a pessoa se banhar no rio da vida. Isso é. Agora, mergulhar em piscina, em tanque batismal, ser batizado na igreja, não muda caráter de ninguém, a pessoa não deixa de ser pecadora, não deixa de ser sem vergonha, não deixa de ser pilantra, não deixa de ser cafajeste, não deixa de ser corrupta, não deixa de ser ruim, não deixa de ser assassina, homicida, nada. Foi só um banho que tomou e acabou. Agora, quando a pessoa abre o coração para a palavra e essa fonte de água viva, como Jesus disse, né? Aquele que beber da água, aquele dia nunca mais terá sede. Quando a pessoa abre o coração para receber essa fonte, essa água viva de Jesus, o Evangelho de Deus, né? Aí a pessoa muda, porque a palavra fica martelando aqui dentro, na consciência. Aquele velho cajado, aquele velho profeta cobrando, oh, não pode isso, não faz isso. A consciência, que é essa lavagem através da palavra, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é isso, é receber Espírito, pneuma, nefesh, força de Deus que vem, luz, né? E santo, porque é separado do Espírito do mundo, como Paulo diz, né? Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Ok? Espero ter ajudado você e não estou afirmando nada, são só colocações para nós refletirmos. Olhe para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu irmão, para a sua irmã, você que é da igreja, e veja o que o batismo mudou na vida dele. O batismo nas águas. Veja também se eu ficar falando enrolado, orando lá, blá, 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 mudou o caráter dele. Veja se a ceia que toma todo mês, né, todo terceiro domingo do mês, enfim, beber o vinho, comer o pão, se converte ele, se muda ele, se cura ele dos seus defeitos, né, da sua deficiência de caráter, de moral, das suas traições, da sua agressividade, da sua ruindade. Vê se isso muda. E aí? O que muda é o batismo com o Espírito Santo. O batismo pela palavra aqui dentro. Ter na água como põe em vinho não muda nada. Que Deus te abençoe, espero que você tenha compreendido e até a próxima live. Inscreva-se no meu canal e ajude-me a crescer no YouTube, visualizando, compartilhando e também assistindo bastante, fazendo comentário, ok? Elogio ou crítica. Shalom a todos, que Deus abençoe, uma boa noite, que o Senhor te abençoe poderosamente, ok? Acredito que o batismo que Jesus ensinou, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou batizando as pessoas, seja esse batismo do Espírito Santo, batismo pela palavra, não é emergindo em água, essas coisas não. Mas eles seguiram lá, né, a tradição, os discípulos, os pais da igreja, de batizar as pessoas. Quando se fala que na pregação de Pedro, de Paulo, batizou 3.000, 2.000, 5.000,
fica meio incongruente por causa da localidade, do espaço, dos duques, dos tanques da época. Não haveria tempo hábil para 12 discípulos batizar 3.000 pessoas durante um dia, não é? Isso contaminaria a água, não é? Enfim, é umas coisas meio que não bate, assim, não combina. Mas deixa para lá, ok? Shalom, boa noite, que Deus te abençoe. Espero que você compreenda essa palavra e me ajude aí no YouTube e no Facebook. Um abraço a todos, ore por mim, que eu tenho sentido muita dor também, em razão da lombalgia, os remédios que eu estou tomando, e ainda vem mais exames para fazer por aí. Boa noite, Deus abençoe a todos.